Paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson, vou ministrar agora a lição número 2 da revista CPAD do primeiro trimestre do ano 2021. Essa lição aí que traz como título a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Nós estamos estudando a revista que fala de pentecostalismo e agora nós vamos falar sobre a questão da redenção. A gente falou sobre a pessoa do Espírito Santo na aula anterior, uma aula ali que esclareceu bastante sobre quem de fato é o Espírito Santo. É uma pessoa, tem sentimento, o Espírito Santo ele tem inteligência, ele tem ação própria. Então a gente mostrou as características de uma pessoa que estão ali no Espírito Santo. Isso mostra que o Espírito Santo não é simplesmente uma força ativa, como alguns dizem, ou simplesmente um vento. Não, ele é uma pessoa, ele faz parte da Trindade, ele é divino, tem as mesmas características, a mesma essência do Pai e do Filho. Então a gente observa aí que o Espírito Santo é Deus também. A gente falou dessa questão da adoração do Espírito Santo, então foi uma lição bem completa, uma lição que deu para esclarecer muita coisa, é base para as próximas lições, né? Foi uma lição base para as próximas. E nesta lição, nós vamos falar agora da atuação do Espírito, né, na questão da redenção, que é muito importante também, porque a gente sabe que Deus, né, já tinha um plano para ser executado, para salvar a humanidade. Ele, né, teve esse plano, foi executado pelo Filho, no caso Jesus, que morreu na cruz do Calvário, e esse plano hoje, né, ele é confirmado nos corações, as pessoas creem nesse plano de salvação, creem em Jesus como Salvador. Por quê? Porque o Espírito Santo está atuando, ele está convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então é justamente isso que nós vamos falar aqui nesta aula. Então você que está acompanhando o EBD em Foco, está acompanhando a revista da CPAD, né, está convidado a assistir essa aula aqui até o final, onde nós vamos passando aqui cada tópico e subtópico, procurando se aprofundar um pouco mais aí para nós entendermos melhor esta lição. Tá? Nós vamos usar aqui o slide em PowerPoint que você pode adquirir no site do EBD em Foco, ebdemfoco.com. E nós temos aí, além do slide, né, a gente tem esse vídeo aqui, temos uma aula também em áudio, tem um subsídio em PDF, tá? A gente tem esse conteúdo para as lições de adultos e jovens. Para a lição de adultos, a gente tem o curso baseado no tema da lição, que ainda não foi lançado. No momento que estou gravando esse vídeo, esse curso não foi lançado, mas está sendo produzido. Nós temos o vídeo de destaque e o vídeo de dicas. O vídeo de destaque da lição 1, ele foi gravado, mas não foi postado por causa de um problema técnico aqui. E aí passou o prazo, mas eu vou ainda postar esse vídeo, tá? O da lição 1 ainda vai sair, porque ele é muito importante e ele forma base para outras lições. Então essa semana vai ter 2 destaques, da lição 1 e 2. Apesar de já ter passado a lição 1, eu vou ainda entrar naquele tema da lição 1 para tirar algumas dúvidas. Nós temos aí também estudos em PDF, para você que prega, ensina na igreja. Agora, quem é assinante do EBD em Foco tem também esse benefício, tá? Vários estudos em PDF, sermões, estudos para você ministrar, culto de ensino, culto de domingo, tá? Tem tudo lá na página lá do assinante. Então basta acessar ebdemfoco.com e fazer o login. E treinamento para professor da EBD, que é gratuito, está liberado para todos dentro do site do EBD em Foco, no menu ao lado ou acima tem lá, né, o curso para professores da EBD. Então acesse aí, né, além do curso tem o nosso livro, né, os 4 Cs da educação cristã. Quem quiser receber subsídios gratuitos, manda uma mensagem com nome e sobrenome para esse número. Você salva esse número e manda a mensagem, tá? 94 98409 2869. Então esse número aqui você vai salvar, mandar uma mensagem, a gente vai mandar o conteúdo para você e colocar você em um grupo. Vamos lá, vamos para o nosso textuário, que diz assim: Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Atos 9, 31. Verdade prática. A atuação do Espírito é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até o final da jornada cristã. Então isso aqui, a verdade prática, um resumo de toda a lição, deixa bem claro que o Espírito Santo é ele que atua na vida do crente. Desde quando nós éramos do mundo, foi ele que nos convenceu do pecado,
foi Ele que nos conduziu até ali para aceitar Jesus, até a frente para aceitar Jesus. O Espírito Santo é que nos santifica, Ele que nos fortalece, Ele que nos consola, Ele vai nos guiar até o dia do arrebatamento da igreja. Então o Espírito Santo, ele guia o crente, ele está na vida do crente e ele sempre agiu dessa forma. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em João 16, de 7 a 13. Assim, a gente tem aqui essa passagem bíblica muito importante que eu vou avançar para ganhar tempo aqui no vídeo, tá? Mas ela vai ser, no tópico 3, nós vamos detalhar essa lição, essa passagem bíblica aqui. Introdução, vamos para a nossa introdução. Aprendemos na lição passada quem é o Espírito Santo e agora vamos estudar sobre a ação dele no processo da salvação da humanidade e na edificação dos crentes. Então, como a gente já falei lá no comecinho, na primeira introdução que eu faço no começo, a gente viu ali a base, né, da nossa revista, que é sobre a pessoa do Espírito Santo, e agora a atuação dele no processo de salvação. A gente sabe que essa questão da fé, ela é algo sobrenatural, tá? Crer que Jesus é Deus, que foi enviado, viveu aqui nessa terra, morreu, ressuscitou e hoje está lá no céu, sentado no trono. Crer nisso é algo assim absurdo, pode-se falar que é algo absurdo, tá? Mas nós cremos e nós temos essa convicção, nós temos uma convicção. Podemos dizer assim, que é algo que para muitos não faz sentido, para o mundo não faz sentido, mas nós temos essa convicção e vivemos firmes nessa convicção e na promessa de que um dia Jesus vai voltar. Quem é que faz isso na nossa vida? É o Espírito Santo. Tá? Essa convicção, quando arde o coração, quando fala de Jesus, a vontade de fazer as coisas da melhor maneira possível, de estar próximo de Jesus, tudo isso que age na nossa vida é o Espírito Santo. Tá? O Espírito Santo é que está no nosso coração, nos convencendo do pecado, está no nosso coração nos consolando, é o Espírito Santo que guia os crentes. Então o Espírito Santo ele está envolvido por completo no processo de salvação. Jesus disse que não nos deixaria órfãos quando se referiu ao Consolador que está nos céus. Então ele vai falar assim, ó, eu vou subir, tá? Ele falou dessa forma, eu vou subir, mas eu vou enviar o Consolador. Tá? Então vivemos essa experiência do Espírito no dia a dia. Então a questão da vivência do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, sentir a presença do Espírito Santo, é algo do cristão que acontece no dia a dia e não somente num culto de avivamento. Quando eu era mais jovem, eu achava que a ação do Espírito Santo só acontecia no culto, quando a gente chorava, tal, mas não é. A ação do Espírito Santo acontece de forma contínua na vida do crente. É o que mantém o crente ali crendo, é o que mantém o crente convicto das verdades do Evangelho. Então, é uma experiência do dia a dia. Tópico 1. O Espírito Santo como promessa. Tá? A promessa messiânica, 1.1. A promessa existe porque existe um plano, tá? E não um plano qualquer. Então, desde o começo, estou falando, sempre teve um plano de salvação. Esse plano de salvação traçado por Deus Pai. Tá? Esse plano envolve as três pessoas. Então, o Pai, olha só, Pai, Filho e Espírito Santo. O que diz 1 Pedro 1:2? Olha só a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo no plano de salvação. Escolhidos de acordo tá, eu peguei o versículo aqui, eu acho que está uma letrinha errada, tá? Mas eu vou ler do jeito que está aqui. Eu vou fazer a correção. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Então aqui a gente tem o que? De início, o plano de salvação. Quem traçou esse plano? Quem foi que organizou, arquitetou? Deus Pai. Quem foi que executou esse plano morrendo na cruz do Calvário? Deus Filho, Jesus Cristo. Então quem morreu na cruz não foi o Pai nem foi o Espírito Santo, mas foi o Filho. E quem é que realiza essa obra no coração, convencendo o homem, santificando? É o Espírito Santo. Tá? Porque nós só obedecemos a Cristo porque o Espírito Santo está realizando no nosso coração a obra santificadora. Olha só, pela obra santificadora para a obediência a Jesus Cristo. Então,
o Espírito Santo age no nosso coração, nos convencendo do pecado. Então aqui está a Trindade envolvida na salvação, na obra da salvação, na obra da redenção. A gente falou na aula anterior que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são da mesma substância. Um não é superior ao outro, um não é subordinado ao outro, tá? Não tem nenhum tipo de desigualdade na Trindade. Simplesmente nas ações que eles realizam, que o Pai e o Filho realizam e o Espírito Santo também, elas vão ter funções diferentes, tá? As ações. No plano de redenção é um exemplo. Um planeja, o outro executa e o outro age nos corações. Então a gente tem aqui a obra completa sendo realizada por um único Deus existente em 3 pessoas. Deus anunciou diversas vezes e diversas maneiras pelos profetas a vinda de seu Filho como Salvador do mundo. Então a gente viu assim, quem está estudando a EBD com frequência, usando a revista da CPAD, já viu em revistas anteriores que todo o Antigo Testamento aponta para Cristo, o tabernáculo aponta para Cristo, as promessas do Antigo Testamento falando do Messias. Então a gente já está aí, quem está estudando sempre a Bíblia sabe disso, tá? Então a gente sabe que realmente tudo ali no Antigo Testamento apontava para a vinda desse Salvador, desse Messias. Isso significa a participação do Espírito Santo, de modo que a promessa messiânica é acompanhada da promessa do Espírito. Então uma coisa não pode ser separada da outra, tá? O Espírito Santo também foi prometido no Antigo Testamento. Então olha o que diz Isaías 61:1. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Aqui a gente observa o que a passagem de Isaías, que prossegue, eu coloquei só um versículo, que ela vai prosseguir, mas que ela é lida por Jesus quando ele está na sinagoga, ele começa seu ministério, ele começa lendo isso aqui: o Espírito do Senhor está sobre mim. Então ali está Jesus, ali o Filho de Deus, o Messias prometido, executando o plano de salvação, e o Espírito do Senhor estava sobre Jesus. Jesus não andou sozinho, não caminhou sozinho, mas o Espírito Santo acompanhava ele. A salvação e a plenitude do Espírito são anunciadas de antemão no Antigo Testamento para todo o povo. Isaías 44:3. Pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu Espírito sobre sua prole e minha bênção sobre seus descendentes. Olha só a promessa ali, uma promessa falando do quê? Do derramamento do Espírito Santo. Joel 2:28. E depois disso derramarei o meu Espírito sobre todos os povos. Os meus filhos e as suas filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Uma passagem muito conhecida, citada também ali em Atos 2. Então a gente tem o cumprimento dessa passagem em Atos 2, tá? A gente vê também Isaías. Então Joel não foi o único profeta que falou da vinda do Messias, do derramamento do Espírito Santo. A gente vê Isaías também falando do derramamento do Espírito Santo. Então a promessa da vinda do Messias estava atrelada também à promessa do derramamento do Espírito Santo. 1.2. Na antiga aliança, a ação do Espírito Santo na antiga aliança. Há uma diferença da atuação do Espírito Santo antes e depois de Pentecostes, tá? Tem um dia de Pentecostes, então um divisor de águas, pode-se dizer, tá? Em relação à questão da ação do Espírito Santo na vida das pessoas. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, o Espírito Santo agiu nas pessoas, mas de uma forma diferenciada. As múltiplas manifestações do Espírito são conhecidas desde o Antigo Testamento. E uma delas era a capacitação para obras específicas, como a de profeta, por exemplo. Tá? Números 12:6, a gente tem assim, ó. E ele disse: ouçam as minhas palavras, quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos, falo com ele. Então, como era que os profetas agiam no Antigo Testamento? Com qual poder? Com o poder do Espírito Santo. Eles estavam cheios do Espírito Santo, tinham recebido o Espírito Santo e profetizavam através do Espírito Santo. Eles também, o Espírito Santo também capacitava para a liderança. 1 Samuel 16:13. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Então a gente observa aqui a passagem que fala da unção de Davi como rei, tá? E Davi ainda um jovem. E a partir daquele momento o Espírito do Senhor se
apoderou de Davi. Então aqui está uma capacitação para liderar a nação de Israel. Tem as habilitações espirituais, profecias, como a gente já falou também ali dos profetas, né? Mas olha aqui, uma profecia que podia ser algo ocasional, como foi no caso dos ajudantes ali de Moisés, né? O Senhor desceu na nuvem e lhe falou e tirou do Espírito que estava sobre ele e pôs sobre os 70 autoridades. Quando o Espírito veio sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Então a unção que estava sobre Moisés foi derramada sobre 70 pessoas que estavam ali ajudando Moisés, né? 70 autoridades, profetizaram naquele momento e depois nunca mais. Então algo ocasional. Uma profecia acontecia pela ação do Espírito Santo. Revelações, tá? Ezequiel 8:3. E ele estendeu o que parecia um braço e pegou-me pelo cabelo. O Espírito levantou-me entre a terra e o céu, e em visões de Deus ele me levou a Jerusalém, à entrada da porta do norte do pátio interno, onde estava colocado o ídolo, que desperta o zelo de Deus. Então aqui a gente observa mais uma ação do Espírito Santo, de forma sobrenatural, trazendo uma revelação a Ezequiel. A Ezequiel, longe de Jerusalém, recebeu essa visão, essa revelação pelo Espírito. Milagres, tá? 1 Reis 18:12. Aqui é Obadias falando com Elias, né? Com Elias. Não sei para onde o Espírito do Senhor poderá levar-te quando eu te deixar. Se eu for dizer a Acabe que ele não te encontrar, ele me matará. E eu, que sou o teu servo, tenho adorado o Senhor desde a minha juventude. Então, Obadias aqui preocupado, porque Acabe mandou ele procurar Elias, né? E ele falou com Elias, vai lá e fala para Acabe que aqui estou eu. E ele ficou preocupado com isso, porque ele sabia que Elias era um homem cheio do Espírito Santo. Ele falou, Elias, se o Espírito do Senhor te tomar daqui e te levar para outro lugar, Acabe me mata. Eu não posso chegar lá e falar. Ele falou, vai lá e fala, porque eu estarei aqui. Então a gente tem que ler todo o capítulo 18 para entender. Mas o que a gente observa é o quê? É que tudo que acontecia na vida de Elias acontecia porque ele era cheio do Espírito Santo. E as pessoas sabiam disso. Tá? Esse homem aqui sabia que Elias poderia sumir a qualquer momento, porque o Espírito do Senhor poderia pegar ele e levar para algum lugar. O Espírito capacita também aptidões artísticas. Êxodo 31:2 e 3. Eu escolhi a Bezalel, filho de Uri, filho de da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhes destreza, habilidade e plena capacidade artística. Isso aqui foi para construir o tabernáculo. Então pegou-se um homem ali e esse homem recebeu ali algo sobrenatural para ter a capacidade de trabalhar com ouro, com prata, com madeira. Ele foi um homem capacitado pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo capacitava as pessoas para que elas realizassem obras também específicas relacionadas a uma obra artística, tá? Nesse caso aqui para o tabernáculo, mas de qualquer jeito, a gente tem que entender que todo dom que temos foi dado por Deus, tá? Todo dom foi dado por Deus. E quem na igreja, por exemplo, toca um instrumento, quem realiza alguma coisa diferente na igreja, essa pessoa ela pode sim pedir ao Espírito Santo para lhe capacitar, para que ele possa melhorar as atividades, as suas aptidões, né, e para realizar melhor a obra de Deus. O Espírito capacita para a liderança militar e política. A gente vê o caso de Zorobabel, né, que estava ali na construção do templo, Zacarias 4:6. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então a gente observa aqui que a gente usa muito esse versículo para falar da conversão, né? Não é por força nem por violência, mas não é nesse sentido, tá? Esse versículo aqui está no sentido mais de que Deus está falando para Zorobabel assim, olha Zorobabel, tu vai construir, tu vai fazer a obra, e não é impondo, né, violência, impondo força, mas é o meu Espírito que está agindo, fazendo com que essa obra seja realizada. Tá? Então aqui é uma capacitação para a liderança, da liderança de Zorobabel. 1.3. A promessa do Consolador. A vinda do Consolador estava associada à volta de Jesus ao céu. Jesus fala assim, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós.
Então isso porque o cumprimento dessa promessa estava vinculado à obra expiatória de Cristo. Atos 2, 32 e 33, vai ficar bem claro isso aí. Então a gente observa o quê? Que Jesus, ele cumpriu ele veio e cumpriu aquilo que ele tinha que fazer, tá? Ele fez aquilo que tinha que fazer. Ele viveu uma vida de santidade, ele não pecou em hipótese alguma, ele realizou milagres, ele ensinou, ele deixou tudo que as pessoas precisavam saber, deixou tudo, né? Ensinou tudo corretamente. E depois ali, ele morreu na cruz do Calvário, ressuscitou e subiu aos céus. Pronto, cumpriu a sua obra expiatória. Ele falou, Pai, está consumado, pronto, não tem mais o que fazer. Então cumpriu essa promessa, o seu plano, e agora vinha a promessa do Espírito Santo. Então uma promessa do Espírito Santo que lá do Antigo Testamento já tinha sido realizada. Então tinha a promessa do Messias e tinha a promessa também do derramamento do Espírito Santo. O judeu da época, quando lia essas promessas, eles viam essas promessas sendo realizadas de uma vez só. E de fato, a gente pode ver que, apesar de que Jesus primeiro ele morreu na cruz, ressuscitou e foi aos céus para depois o Espírito Santo ser derramado, mas é uma obra só, é um cumprimento só. Tá? Jesus disse também que tinha muita coisa para ensinar aos seus discípulos, mas eles não estavam preparados para ouvir. Tá? Fala assim, eu tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. João 16, 12. Então Jesus precisava voltar ao Pai para possibilitar a vinda do Consolador. Então Jesus sabia que quando ele voltasse ao Pai, o Espírito Santo seria derramado de uma forma sobrenatural, tá? Sobrenatural. O Espírito Santo, com certeza, já agia no coração dos discípulos, já agia no coração dos salvos ali, aqueles que seguiam Jesus, porque eles foram convencidos do pecado, eles se arrependeram, eles se converteram. Não tem conversão sem ação do Espírito Santo. Mas o que Jesus está falando é de um derramamento sobrenatural, algo que nunca tinha acontecido até o presente momento. Tópico 2. O Espírito Santo consola e ensina. O Consolador 2.1. Vimos na lição passada a base bíblica da consubstancialidade do Consolador Espírito Santo com o Filho. Do grego, parácletos. A gente tem aí essa palavra, eu prefiro falar paracletos. Que eu vejo a maioria das pronúncias dessa forma. E não se preocupe muito com a pronúncia do grego e do hebraico, porque são línguas que não são mais faladas hoje em dia. Tá? Então, os estudiosos divergem com relação a algumas pronúncias, mas não se preocupe muito com isso. Tá? Eu vou usar a linguagem aqui mais comum, paracletos, tá? Vem do grego pará, ao lado de, né? E kaleo, chamar, convocar. Então, juntos os dois, paracletos. Então, essa palavra ela significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador, paracleto. Então, segundo o escritor da revista, até mesmo a palavra paracleto, ela já faz parte da nossa língua. Então, quando alguém fala paracleto, já está se referindo o quê? A essa gama de significado, né? Alguém que defende, que advoga, que intercede, que auxilia, que ajuda. É nesse sentido. Então, essa palavra aqui, ela foi usada 5 vezes no Novo Testamento, tá? 4 vezes se refere ao Espírito Santo. Então, a gente tem João 14,16, 14,26, 15,26, 16,7 e uma ao Senhor Jesus, 1 João 2,1. A ideia de paracletos é de alguém que é chamado para ajudar, para estar ao lado, né? É aquele auxiliador. Então, a tradução como consolador é mais apropriada no contexto da promessa anunciada por Jesus no Evangelho de João. Então, quando Jesus fala da vinda do Espírito Santo, foi traduzido como consolador. A maioria das Bíblias traduzem como consolador, porque esse é o papel do Espírito Santo. Ele também é ensinador, 2.2. O Espírito Santo é alguém como Jesus. Por quê? Porque ele é da mesma substância, glória, poder, majestade, né? Razão pela qual o Senhor se refere a ele como o outro consolador. Então, aquele que veio consolar, que é da mesma essência, que é igual a Jesus e que veio consolar os crentes, né? Alguém com as mesmas prerrogativas do Filho. Então, o Espírito Santo ele tem aí as mesmas prerrogativas, a mesma essência. O papel do Espírito Santo hoje é consolar os corações. Jesus disse que
eu estou falando aqui de forma resumida, tá? O papel é consolar os corações, mas também convencer da justiça, do juízo. A gente vai falar disso no tópico 3, tá? Mas hoje o crente, ele precisa do Espírito Santo, tá? Jesus disse que o Pai ensina, está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus, todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm de mim. Então, João 6,45, a gente vê que o Pai ensina. Jesus também ensinou, tá? Com muita autoridade, Mateus 7,29, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. De modo que essa tarefa é parte também da atuação do Espírito Santo. João 14,26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então aqui a gente tem também a ação do Espírito Santo no processo de ensino do crente. O Espírito nos ensina a compreender as Escrituras para a evangelização. 1 Coríntios 2,13. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Então a gente tem o quê? Aqui a ação do Espírito Santo, abrindo a mente do homem, porque a sabedoria humana não tem a capacidade. Então o Espírito Santo capacita para que o homem possa interpretar as Escrituras. Então o primeiro passo para interpretar as Escrituras corretamente é ter o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não vai conseguir fazer uma interpretação correta. A gente pode até observar alguém que não é crente, que lê uma passagem bíblica, às vezes tem tem até curso de teologia, tem muitos teólogos que são ateus, tá? Muitos teólogos ali, eles leem aquilo ali, eles entendem, eles até interpretam, mas eles não conseguem viver, eles não conseguem ter uma convicção de que aquilo ali é verdadeiro, que aquilo ali transforma vidas. Então o que eu estou querendo dizer aqui é que o Espírito Santo, ele abre nossa mente para que nós possamos compreender as Escrituras e viver as Escrituras. Nós temos que viver, tá? Interpretando que as verdades espirituais, se é uma verdade, a gente tem que viver essa verdade. 2.3. O ajudador. A versão revisada de Almeida traduz Paracletos por ajudador. De fato, o Espírito Santo nos ajuda na vida diária. Ele imprime em nós o caráter de Cristo e nos conduzirá até o final de nossa jornada. Então, o Espírito Santo, ele age no cotidiano, ele age em todo o tempo. Ele está colocando em nossos corações aí o desejo de fazer a vontade de Jesus, de obedecer, de imprimir em nós o caráter de Jesus. Ele nos ajuda em nossa fraqueza. Romanos 8,26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então aqui está o Espírito Santo agindo no coração do homem, né, diante de alguém fraco, diante de alguém abatido, diante de alguém que não sabe nem o que falar na oração. Ali está o Espírito Santo, né, intercedendo com gemidos inexprimíveis. Jesus disse que o ajudador vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. A gente observa o seguinte: algumas pessoas aí dizendo que não precisa estudar a Bíblia, que não precisa se dedicar ao estudo da teologia, porque é o Espírito Santo que vai colocar na nossa mente as palavras que nós vamos falar. Tem gente que usa isso, pega até um versículo que Jesus realmente fala isso, mas dentro de um contexto de perseguição. Quando vos perseguirem, vos jogarem nas prisões, não se preocupe com o que vocês vão falar, porque o Espírito Santo vai dar para vocês na hora. Isso é naquele contexto. Tá? No contexto de um ensino, de pregação do cotidiano da vida cristã, aqui, é esse versículo aqui: o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ninguém vai se lembrar de algo que não viu, ouviu, leu ou aprendeu antes. Lembrança é algo que vem da memória, já está nela. Então, o Espírito Santo, ele vai nos lembrar daquilo que nós estudamos, que lemos, tá? Que tivemos ali no estudo das Escrituras. Essa ajuda do Espírito não nos desobriga de estudar a Bíblia, muito pelo contrário. Tá? Para ele fazer eu lembrar, eu tenho que estudar. Para ele fazer eu lembrar, eu tenho que meditar antes, eu tenho que estar ali dedicado no estudo da palavra de Deus. Tá? É bom ressaltar que essa verdade, porque ainda há os que defendem a ideia de que não é preciso estudar, nem se preparar para fazer a obra de Deus. Tem muitos,
muitos com esse pensamento, não tem que estudar nada, não tem que ler a Bíblia, não tem que ler livros de teologia, pegam até aquele versículo fora de contexto, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Fora de contexto, lá Paulo está falando da lei, tá? Da questão daqueles que queriam viver pela lei. A letra lá é a lei, tá? Querendo ser salvo pela lei, como alguns faziam na época ali do apóstolo Paulo, na igreja primitiva. Muitos queriam ser salvos pela lei, por isso que Paulo fala que a letra mata. Mas usar esse versículo, que a letra mata, para dizer que a gente não deve estudar teologia, não deve estudar a Bíblia com mais detalhes, tá? Isso aí é totalmente errado, tá? Sem sentido, sem noção isso aí. Tá? A gente tem que estudar sim, e o Espírito Santo nos fará lembrar. Vamos agora para o tópico 3, tá? Caminhando aí para o final da nossa aula. O Espírito Santo reprova e convence o mundo. 3.1. O Espírito Santo convence o mundo do pecado. A ideia do verbo convencer é persuadir, tá? Persuadir. Isso é observado em outras passagens do Novo Testamento. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Tá? Outras passagens, 1 Coríntios 14, 24, Tito 1, 9. Então a gente tem várias passagens bíblicas que vão falar dessa questão da ação do Espírito Santo no convencimento, no caso de mostrando para o homem que ele é um pecador. Tá? O ser humano, ele só vai reconhecer que é pecador se o Espírito Santo fizer isso no seu coração. É o Espírito Santo que convence ou persuade o mundo do pecado. Tá? Ninguém vai se convencer que é um pecador se o Espírito Santo não agir no coração. Então, esse convencimento vem do Espírito Santo. Jesus disse pecado e não pecados. Isso porque ele não está falando de alguns pecados ou transgressões específicas, como tem lá em Romanos 3,23. Não é. Mas da incredulidade. Isso é o pecado. Tá? João 16, 9. Do pecado porque os homens não creem em mim. Então ele está falando do pecado da incredulidade. Basicamente, Jesus está falando aqui da natureza pecaminosa como um todo, que mancha, que deixa o homem cego, que mancha o coração do homem, que deixa o homem totalmente afastado das coisas de Deus. Esse pecado de incredulidade é que o Espírito Santo vai lá e convence o homem, convence que ele é um pecador. Antes mesmo que alguém cometa alguma coisa, Jesus havia dito que tal pessoa já estava condenada. Olha só, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Aqui a gente vê o seguinte, João 3,18. Aquele que crê não é condenado. Por quê? Por que aquele que crê não é condenado? Porque Jesus pagou o preço dos nossos pecados. Nós temos a natureza pecaminosa, somos pecadores por natureza, cometemos vários pecados durante a vida, mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele anula a sentença de morte, ele perdoa os nossos pecados, ele paga o preço que nós deveríamos pagar. Agora, quem não crê já está condenado. Por quê? Porque permanece nos seus pecados. Tá? Então, permanece no erro, na falha. Não teve o pecado perdoado porque não creu em Jesus, não depositou a confiança da salvação em Cristo Jesus. Então a gente tem aí dois tipos de pessoas, os salvos e os condenados. Os salvos são aqueles que creem, os condenados são aqueles que não creem. É o Espírito que torna as pessoas conscientes do seu estado de miséria espiritual e as leva a reconhecerem o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Tito 3,5 fala assim, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então a gente tem aqui um versículo que deixa bem claro que nós não somos salvos porque nós somos bonzinhos, porque nós praticamos boas obras, porque nós somos pessoas misericordiosas. Não são os nossos atos de justiça, mas a misericórdia de Deus, e que nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então nós somos salvos porque o Espírito Santo nos convence do pecado, ele age em nosso coração e regenera, renova. Isso é a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo convence o mundo da justiça, 3.2. A justiça que o Espírito Santo convence o mundo é a justiça impecável de Cristo.
João 8,46. Qual de vocês podem me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, porque vocês não creem em mim. Então aqui a gente vê Jesus, que foi justo. Ele não pecou em hipótese alguma. Tá? Jesus morreu, ressuscitou dentre os mortos, está à destra de Deus e intercede por nós. Tá? Então Jesus, ele viveu uma vida de justiça e ele executou a justiça de Deus na cruz do Calvário. Nós deveríamos ser julgados e condenados, mas por causa da morte de Jesus na cruz do Calvário, nós somos perdoados. A sentença de morte é totalmente anulada. Então essa justiça de Cristo é que o Espírito Santo convence. Tá? Ele voltou para o Pai e o mundo não o vê, mas o Consolador continua persuadindo as pessoas da justiça de Cristo. O ímpio só vai se convencer da justiça de Cristo se o Espírito Santo agir no coração dele. Somente assim. É por meio do Espírito que todos nós chegamos à convicção de que necessitamos da salvação. Tá? A salvação, até a pessoa se convencer de que ela precisa de Jesus, que ela precisa da salvação, que Jesus executou a justiça divina, que a justiça divina se completa em Cristo, está nele. Tá? Eu só preciso de Jesus para a salvação. Essa convicção só vem pelo Espírito Santo. O Consolador nos leva a Jesus, o nosso advogado. João 2:1-2. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então a gente tem ali o nosso advogado Jesus, que morreu na cruz do Calvário, intercede por nós. Ele continua intercedendo por nós. E somente o Consolador que nos conduz a ele. 3.3. O Espírito Santo convence o mundo do juízo. Jesus disse ainda, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. João 16:11. Tá? O príncipe deste mundo, uma referência a Satanás, derrotado com a vitória de Cristo no Calvário. João 14:30, fala assim, já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Então aqui Jesus está mostrando que ele tem autoridade e poder sobre todas as coisas, inclusive sobre os espíritos malignos, e o maior espírito maligno, que é Satanás, o príncipe deste mundo. Jesus tem autoridade sobre ele, e Jesus vence ele ali na cruz do Calvário. O Espírito Santo convence o mundo do juízo, ou seja, trata-se de julgamento. Que julgamento? Que julgamento é esse? Nossos pecados foram julgados em Cristo na cruz, e Satanás perdeu as multidões do mundo que vieram a Jesus pela ação do Espírito Santo. Então ali em Jesus acontece o julgamento dos nossos pecados. Jesus paga o preço que nós deveríamos pagar. Ele foi julgado em nosso lugar. Tá? A gente vê aí, Jesus recebe a ira de Deus derramada sobre ele por causa dos nossos pecados. Mas também esse julgamento, que tem uma referência aqui para, no caso, que seria o nosso julgamento, mas Jesus recebeu ele, tá? No caso, os nossos pecados, no caso, melhor dizendo, Jesus recebe a punição pelos nossos pecados, então nossos pecados são julgados ali na cruz do Calvário, mas também um julgamento que se refere a Satanás, que começou e será concluído na consumação do século. Satanás também será destruído. O diabo ainda luta numa batalha que já foi perdida, ele é um derrotado, vale ressaltar isso. Satanás não tem nenhum poder, ele não tem nenhuma autoridade, ele está perdido. Tá? Ele está perdido, ele é um derrotado. Tá? Esse juízo é uma referência ao julgamento dos nossos pecados na cruz do Calvário, tá? E ao mesmo tempo o julgamento de Satanás, que já foi vencido por Jesus, da sua morte e ressurreição. Então a gente observa o quê? Que nós, como crentes, quando, vamos colocar assim, antes de nós sermos crentes, nós estávamos condenados. O Espírito Santo nos convenceu que nós éramos pecadores. Entendemos aquilo. O Espírito Santo nos convenceu da justiça e nos convenceu do juízo. Quando nós entendemos isso, nós aceitamos Jesus como Salvador. É basicamente isso. Eu sou um pecador, eu serei julgado e condenado pelos meus pecados, mas a justiça de Cristo consegue anular essa condenação e esse juízo eu não vou mais receber. E o único que vai receber esse juízo agora é quem não crê, e Satanás. Satanás, que já é um derrotado. Então essa é a lógica. Pode parecer complicado, mas não é. É complicado quando a gente tenta falar, mas no coração essa convicção todo crente tem. O novo convertido tem essa convicção. Tá? Ele não precisa estudar teologia para isso. O Espírito Santo já ensinou isso para ele no coração dele.
porque é o que leva a pessoa a se converter. É esse convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Quando a pessoa se convence disso, ela se entrega a Cristo. Na prática é isso que acontece. Chegamos à nossa conclusão. Diante do exposto, ficamos sabendo que o sentido de consolador aplicado ao Espírito é inerente à sua natureza e obra. Tá? O Espírito Santo, ele é o consolador e isso faz parte da essência dele. O Espírito Santo atua na igreja para guiar o povo de Deus de forma coletiva, como as ovelhas individualmente, e age também no mundo no processo de salvação. Então o Espírito Santo é o que age o tempo todo. Ele age no mundo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e age no coração do crente, santificando o crente. Ele age no momento da conversão, que ele regenera o crente. Então o Espírito Santo age o tempo todo na obra da salvação. Então nós chegamos aqui no final dessa aula. Eu agradeço você que acompanhou até o final. Eu sei que fica muita coisa para falar, muitos versículos para explicar de forma mais detalhada. Por esse motivo a gente vai gravar o vídeo de destaque. Tá? Semana passada eu não fiz o vídeo de destaque por alguns problemas técnicos. Essa semana eu vou ajustar aqui algumas coisas e esse vídeo vai sair aí se Deus quiser. Então, se você tiver alguma dúvida, pode deixar no comentário aí que a gente vai falar no vídeo de destaque. Então, a gente tem aqui as perguntas para quem vai usar o slide aí na igreja. Tá? Se você usar o slide do EBD em Foco, você pode passar aí para os seus alunos. Então, eu encerro aqui. A paz do Senhor. Até a próxima aula.